Vamos estudar, vamos estudar. Tararam, tan, tan, tan. E daí a gente se pergunta, o que a gente vai estudar? A gente pergunta e responde. A gente vai estudar a lei seca. Acabou de sair o concurso do oficial de promotoria e do TJM. Não saiu, acabou de sair. Mas a gente vai tentar ler pelo menos todas as leis, pelo menos 2 vezes em uma semana, né? O problema disso é focar. Não focar, né? Basicamente ter tempo para fazer a gravação. Dá pra ler, tem, né? Tem sempre tempo pra ler, mas ler com foco é difícil. Então tem que esperar um tempo, né? Pra ler a lei seca. No caso aqui, a lei seca que eu vou ler agora, hoje, é de processual penal. Quer dizer, processual penal militar. É uma lei específica para o TJM. Ou seja, quando é leis específicas para um concurso, não tem questão. Você não vai achar questão da droga do concurso. Então, vamos lá. São 15 páginas, com sessões. O esquema para ler a lei seca. Eu ia fazer um vídeo de como ler a lei seca. Que basicamente leia, né? Só que você tem que ler de um jeito que não é automático. E criar focos mentais para ler. E como é que se cria focos mentais? Tem vários jeitos, né? Mas o principal é ler títulos. A coisa engraçada dos leis processuais penais e a lei penal é que os artigos têm títulos. Sabe? Por exemplo, esse agora que eu vou ler, a lei de processual penal militar, no título de juiz, e depois tem o capítulo do juiz, seus auxiliares, e depois tem a seção do juiz. 3 partes, né? Só que o normal é, tipo, ele só fala a seção e depois nenhum artigo não tem mais nenhuma coisa, então você vai lendo os caputes e vai meio que interpretando sobre o que é cada coisa. Só que nessas questões processuais penais e penais, é engraçado que eles colocam títulos nos artigos. Tipo, o primeiro caput se chama a função do juiz. Ou seja, é muito mais fácil de entender. Então se você ler as seções dos caputes no começo, você entende muito mais fácil tudo quando você for ler o caput inteiro, né? Então, o esquema é ler os títulos, Então a gente vai ler primeiro do juiz. Mas qual juiz? O juiz que trabalha no Tribunal Judiciário Militar. Então, a primeira parte é a função do juiz, depois fala da independência da função do juiz, depois fala dos impedimentos para exercer a jurisdição do juiz, depois fala a inexistência de atos de juiz, que é quando o juiz trabalha impedido, depois caso de suspeição do juiz, depois ele fala em outros tipos de suspensão, da suspensão entre o adotante e o adotado, que é uma suspensão criada, né? Uma suspensão por afinidade e uma suspensão provocada. 4 tipos de suspensões diferentes, junto com as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com as 9 principais casos de suspensão. Né? E esse é o capítulo do juiz. Vamos lá. O juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei e manterá a ordem no concurso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força militar, sempre que este código se refere a juiz e abrange nesta denominação quaisquer autoridades judiciárias regulares, qualquer força militar, podendo para tal fim, ordem do curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força militar. Força militar. A função do juiz proverá a regularidade do processo e a execução da lei. Ou seja, o juiz tem que fazer a lei. Simples assim, né? Fazendo a lei, ele manterá a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, que os atos são as coisas que acontecem no processo, certo? Quando para o fim, fazer uma coisa extra, que é requisitar a força. No normal, eles só falam força. Já que é um juiz militar, eles falam força militar. Sempre que este código se refere a um juiz, abrange nessa denominação, ou seja, quem é outras pessoas que podem ser chamadas de juiz, entende? Qualquer autoridades que sejam judiciárias, singulares ou colegiadas, ou seja, singulares é quando só tem um juiz, ou seja, um juiz singular. Colegiadas é quando tem vários juízes ao mesmo tempo, certo?
no exercício das respectivas competências atribuídas ou processuais. Ou seja, se você vai falar de função de juiz, pode ser lugares em que tem autoridades judiciárias que tenham mais de uma ou só uma. Bom, independência da função do juiz. No exercício de suas atribuições, o juiz não deverá obediência senão nos termos legais à autoridade judiciária que lhe é superior. Impedimento para exercer a jurisdição. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, como advogado ou defensor, órgão do MP, autoridade policial, de justiça ou perito, tiver funcionado o seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive. Isso é impedido. Ele também é impedido quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Também, ele é impedido quando tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. E ele também é impedido quando ele próprio, seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado. Basicamente, você entende o que? Primeiro, é o treco de sangue, ou seja, tem uma conexão de intimidade que não dá para negar. E o segundo ponto é que ele agiu nas coisas, ou seja, ele tem uma coisa que é óbvia, que ele teve algum envolvimento com a jurisdição, entendeu? Ou ele tem uma afinidade que é impossível de negar, ou ele agiu na própria coisa. É simplesmente essas duas coisas que causam impedimento, ou seja, são coisas óbvias, coisas que não tem como negar, entende? Enquanto que a suspensão é o coisa que não tem que provar, porque é meio ambíguo se tem relação mesmo, né? Então, depois ele fala a inexistência dos atos, que serão considerados inexistentes os atos praticados por juiz impedido nos termos deste artigo. Basicamente, o juiz é obrigado a se falar impedido. Se ele não falar, ele vai se ferrar, né? Porque ele pode ser incriminado, processado, certo? Por isso, e assim, por isso que ele, se descobrirem que um juiz é impedido, ele vai ser impedido imediatamente, e qualquer ato que ele tiver feito vira inexistente. Se inexistência significa nulidade do seu ato. Basicamente, se teve um treco que um juiz era impedido, e daí ele foi lá e foi processo inteiro, e acabou dando uma jurisdição, tipo, por algum motivo ninguém conseguiu descobrir que o cara era impedido, e provaram depois, acabar salvando o cara, né? Bom, é casos estranhos, né? Depois, os casos de suspensão, que tem muito mais casos, e são os casos em que não tem como saber se o treco é certo. Às vezes a conexão é com um parente. Se lembra, o primeiro é mais direto. O impedimento é mais direto, é diretamente relacionado com o cara. Aqui, ó. Ou parente consanguíneo, afim, até o terceiro grau, inclusive. Tem o sangue lá, tá. E o segundo é quando os cônjuges ou parentes tiverem uma relação, mas não é direta, entende? Bom, se for amigo ou inimigo de qualquer das partes, o próprio juiz tem que ser, tá? Se o juiz for cônjuge ou seu cônjuge ou ascendente ou descendente, que significa o pai e o descendente, e os professores comentam que isso aqui como uma pegadinha, né? Por quê? Porque você lembra que no impedimento falou até terceiro grau? Mas aqui ele só falou ele mesmo ascendente e descendente. Ou seja, ele até só o primeiro grau. O seu pai e sua mãe seus são seus primeiros graus. Os de seus descendentes, que são seus filhos, eles são seu segundo, primeiro grau para baixo. Primeiro grau para cima, primeiro grau para baixo. Ou seja, no caso aqui de suspensão, ele está falando desse caso aqui só de primeiro grau já, ou seja, mais perto ainda. De um ou de outro, estiver respondendo processo por fato análogo sobre o cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau, inclusive sustentar demanda ou responder até o processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Quer saber? Vamos parar um pouquinho aqui para verificar uma coisa. A gente vai entrar no site do ChatGPT. O que é o ChatGPT? É inteligência artificial, né? Todo mundo já sabe disso. O problema é que eu vou tentar entrar aqui no ChatGPT. Se eu achar esse droga da minha senha de ChatGPT, que eu não tô achando.
achei a minha ChatGPT. Um momento, por favor, que eu vou tentar pegar a minha. Sim. Uau! Bom, uma pena. Eu acabei não achando a senha. Ou seja, eu esqueci a minha senha. Na verdade, ela tá anotada lá num lugarzinho que eu achei que eu tinha trazido. Esqueci. Que pena. Tá, vamos lá. Continuando a história. Os. Então vai assim mesmo, né? Inexistência, caso suspeição. Tá. Tá. Se o juiz for cônjuge, se ele, cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, até o prazo, processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se ele for seu cônjuge ou parente a que alude a linha anterior, sustentar demanda contra qualquer das partes ou tiver sido procurador de qualquer delas, tiver dado parte oficial ao crime, e se tiver aconselhado qualquer das partes, se ele é o seu cônjuge, herdeiro presuntivo, donatário ou usufrutuar de bens ou empregador de qualquer das partes, se for presidente, diretor ou administrador da sociedade interessada no processo. Se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Suspensão entre adotamente e adotado agora. A suspensão entre adotante e adotado será considerada os mesmos termos do resultante entre ascendente e descendente. Pai e filho. Mas não se estenderá aos respectivos parentes e cessará no caso de se dissolver o vínculo de adoção.
uma coisa estranha que o treco se dissolve se cessar o vínculo de atuação. E também é muito estranho isso aqui de não se estender a respectivos parentes. O que ele quer dizer com essa merda de respectivos parentes? Ele quer dizer os parentes da criança adotada? Ou ele quer dizer... O quê? O que ele quer dizer? Que parentes ele está falando? Tipo, se o cara adotou, ele é parente, certo? Ele é pai e mãe. Então, ele está falando do pai e mãe? O vínculo de ele ser pai e mãe? Ou ele está falando do pai e mãe da criança de verdade? Os pais de sangue? Essa é coisa estranha. Não entendo o que ele quer dizer, né? Pô, essa suspensão por afinidade. Isso aqui é o mais simples de entender, porque ele não tem aquela ambiguidade lá do treco, mas ele tem aquela coisa de porém, então ele fica confuso também. Ele teve na última questão, na última prova do TJ. A suspensão de afinidade é basicamente assim, não tem os parentes pra cima e pra baixo. Basicamente, quando uma pessoa casa com outra, ela vira um vínculo ela vira um vínculo familiar que considerado não é de verdade, né, um vínculo, mas é considerado como se fosse uma pessoa só, entende? Ou seja, quando uma pessoa casa, os pais o seu esposo e esposa são considerados como um vínculo de primeiro grau com você por afinidade, entendeu? Ou seja, eles são considerados como se fossem seus pais e mães, entendeu? E no caso também, se a esposa ou você tiver um filho, esses filhos desses de vocês dois vão ser suspeitos, vão ser virar filhos de primeiro grau, dependentes de primeiro grau da pessoa que se casou, entendeu? Bom, vamos lá. Suspensão ou impedimento decorrente de parentesco por afinidade cessará, ou seja, mesmo que o título seja suspensão, também considera isso impedimento, né? Cessará pela dissolução do casamento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes. Se não entendeu, basicamente, se alguém se casa e depois se separa, se não teve filhos, essa afinidade entre eles é separada e não tem mais impedimento ou suspensão entre os dois, entre essas duas pessoas no juizado. Problema, mas daí depois ele vai com um salvo. Quer dizer, depois ele fala, mais ainda que é dissolvido o casamento. Ou seja, não faz o menor sentido. Tipo, eles falam que cessa, mas depois eles falam que tem ainda. Sem descendentes, não funcionará como juiz o parente afim em primeiro grau, ter linha ascendente ou descendente, ou em segundo grau na linha colateral de quem foi parte do processo. Segundo grau na linha colateral. O segundo grau são os irmãos. São os irmãos, tá? Ou seja, se você vai pensar nisso aqui na relevância, basicamente, já que quando cessa o treco, mesmo que cesse o treco, ainda tem conexão, cesse de casamento ainda tem conexão quando tem descendentes. E se não tem descendentes, basicamente a conexão ela é só lógica, entende? Então é uma conexão virtual, mas todo mundo que era basicamente o mais perto possível, ou seja, primeiro grau, não pode virar juiz. Ou seja, a suspensão impede as pessoas, impede a coisa de impedimento. Essa suspensão da afinidade considera só para esse grau. Basicamente, a suspensão e a impedimento por afinidade diferencia os graus, né? Mas só vai até o segundo grau. Estranho, né? Bom. Espírito de Merck. Suspensão provocada é a suspensão não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte inferior ao juiz ou de propósito dar motivo para criar. Basicamente, o cara tenta criar alguma das das 9 casos de suspensão. O mais básico é o cara virar amigo ou inimigo de qualquer das partes, sabe? Tipo, o cara vai lá e tenta injuria o juiz, tipo, sei lá, cedia ele, pra o juiz considerar essa pessoa como inimigo. Mas isso é o quê? O cara tá tentando provocar o juiz pra virar suspeito e esse juiz não participar do processo. Porque basicamente essa pessoa não pode sair do processo, mas o juiz pode, entendeu?
A única coisa que esse cara vai fazer é fazer o juiz odiar ele mais. Depois dos auxiliares do juiz, agora. Ele dá os capítulos. Caralho, não consigo parar de espirrar. Vão falando de cada personagens específicos, né? Os funcionários, serventuários de justiça, ou seja, as pessoas que trabalham lá no TJM, o escrivão, que é o carinha que a gente vai trabalhar, o oficial de justiça, que eu acho que não abriu concurso disso aqui não. Depois ele fala das coisas que esses assistentes fazem, as diligências, os mandatos e também substitutos. E depois ele fala da suspensão desses caras, que são as mesmas do juiz, né? Vamos lá. Quem é os funcionários das serventurias? São os funcionários, os serventuários da justiça militar, são, nas forças assim que funcionem, auxiliares do juiz, a quais as determinações devem obedecer. Ou seja, todo funcionário de uma serventuria é considerado como um auxiliar de juiz. Tá? Segundo, escrivão. Daí ele fala uma coisa que o escrivão tem que fazer. O escrivão providencia para que estejam em ordem em dia as peças e termos dos processos. Terceiro, oficial de justiça. O oficial de justiça realizará as diligências que lhe atribuir a lei de organização judiciária militar e as que lhe forem ordenadas por espaço de juiz. Ou seja, ou ele faz as coisas que já estão, são as obrigações que estão na lei, ou ele faz algumas ordens do seu chefe juiz que os juízes despachou para ele fazer, né? Certificando o ocorrido, respectivo instrumento, com designação de lugar, dia e hora. E ele, basicamente, ele sempre tem que falar onde é que, se ele fez a coisa, quando ele fez, né? Depois, diligências e mandatos, isso ainda é do oficial, né? As diligências são feitas durante o dia, em período de e entre as 6 e as 18 horas, e sempre que possível na presença de dois testemunhas, que é basicamente 12 horas. Ele tem 12 horas, que é o tempo em que é considerado o dia, no normal, que é considerado o horário diurno, ele pode fazer as suas coisas. E depois os mandados serão entregues em cartório logo depois de cumprido, salvo motivo de força maior. Depois, a convocação dos substitutos do juiz, tá? Quer dizer, o juiz também pode ser suspenso, os substitutos e os carinhas, funcionários e auxiliares do juiz também podem ser substitutos, né? Bem, os impedimentos funcionários ou serventoria de justiça, o juiz convocará um substituto, né? Tem um funcionário, ou um escrivão, ou um oficial que teve que ser substituído. Daí o juiz já faz uma convocação de substituto. E na parada dele subirá um ad hoc, que prestará compromisso de bem desempenhar a função, tendo em atenção as ordens do juiz e as determinações da ordem legal. Suspeição de funcionário ou serventuário. O funcionário ou serventuário de justiça fica sujeito, no qual for aplicável as mesmas normas referentes ao impedimento ou suspeição do juiz, inclusive disposto no artigo 41. O 41, se você não lembra, é a suspeição provocada também, né? Daí, vai para o próximo capítulo das partes. As partes começam no artigo 54. Se você não sacou uma parte, porque eu também não tem como sacar, se eu não falei os números, né? Basicamente, a primeira parte que tem que ler do processual penal militar é o treco do juiz. O treco do juiz fala do juiz e suas auxiliares, que vai do 36 ao 46. São 10 artigos, certo? Depois ele pula para uma segunda coisa, que é as partes. As partes começam no artigo 54, ou seja, tem uma seção secreta aqui que foi pulada. Que basicamente vai falar aí de outras pessoas que trabalhariam no juizado, né? Bom, nas partes, a primeira fala do acusador, a segunda fala seção do acusador, depois eu achei que ia ter uma seção 2, mas não tem. E depois tem do acusado seus defensores e curadores. Curadores são pessoas que cuidam da pessoa que é menor ou que não tem que se proteger, né? Que vai do artigo 71 até o 76. 6 artigos, né? E, novamente, como eu comentei no começo do vídeo, todos os trequinhos têm títulos. Então, se a gente lê os títulos, a gente já cria uma chave mental para lembrar depois o que é cada coisa. O capítulo 2, 3 partes, do acusador, MP, o Ministério Público, depois tem pedido de absolvição, fiscalização e função especial do MP, independência do MP, subordinação direta ao Procurador-Geral, impedimentos, suspeição, aplicação extensiva de disposição e, depois disso, a seção 3, acusados, seus defensores e curadores.
Tá aí nesse treco tem nomeação obrigatória de defensor, constituição de defensor, defensor dativo, defesa própria do acusado, nomeação preveniente de advogado, defesa de praças, proibição, eu quero saber o que é praças, né? Proibição de abandono de processo e sanções no caso de abandono do processo. Depois tem a nomeação do corredor, né? Prerrogativa do posto, graduação, não comparecimento do defensor, direitos e deveres de advogado. E impedimentos do defensor. Vamos lá. Partes. Acusador é o MP. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Geral exercer lá nas ações de competência originária do STM e os procuradores das ações perante os órgãos judiciários da primeira instância. Pedido de absolvição. A função do órgão do acusado não impede o MP de opinar sobre a absolvição do acusado quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razões de fato ou de direito. Fiscalização e função especial do MP. Cabe ao MP fiscalizar o cumprimento da lei penal militar, tendo em atenção especial os resguardos das normas de hierarquia e de disciplina como base da organização das Forças Armadas. Independência do MP. O MP desempenhará suas funções de natureza processual sem dependência a quaisquer determinações que não emanem da decisão ou despacho da autoridade judiciária competente, nos de atribuição prevista neste Código e regularmente exercida, havendo no exercício das funções recíproca e independência entre os órgãos do MP e os de ordem judiciária. Subordinação direta ao Procurador-Geral. Parágrafo único. Os procuradores são diretamente subordinados ao Procurador-Geral. Procurador-Geral. Impedimentos. Não pode funcionar no processo um membro do MP, se nele já houver intervindo seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, como juiz defensor do acusado, autoridade policial ou auxiliar de justiça. B. Se ele próprio houver desempenhado qualquer desses funções. Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessada no feito. Suspensão. Ocorrerá a suspensão do membro do MP. Aí ele fala, a única diferença é que tem menos do que o normal de juiz, né? A suspensão ocorrerá se for amigo ou inimigo íntimo do acusado ou ofendido. Se ele próprio, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, se lembra que no treco de suspensão normal, ele não falava do terceiro grau, inclusive. Ou seja, no juiz e nos funcionários trecos, eles são até o segundo grau, por algum motivo, no militar. Na verdade, eles falaram até o segundo grau, inclusive. Espera, eu tô falando de suspensão, né? Isso. Na suspensão do treco, ele fala segundo grau, inclusive. Do juiz, né? Enquanto no MP é terceiro grau, inclusive. Sabe o que eu quero? Eu quero ler de novo. Os impedimentos de suspensão. Vamos no começo de novo. Impedimentos, o que é isso? Um MP é impedido e não pode funcionar no processo um membro que, se nele já houver intervindo seu cônjuge parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive como juiz, defensor acusado, autoridade judicial ou auxiliar de justiça. Ou seja, eles têm certos membros específicos do MP, que são as pessoas que são diferentes dos membros da defesa lá do juiz, de impedimento do juiz, né? Não pode, se ele tiver uma relação com qualquer um desses caras, ou ele mesmo, seu parente, estiver participando. Não pode, ele é o cara impedido. Segundo, se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções, também não pode. E se ele próprio ou seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito também. Ou seja, se ele é interessado, se ele fez, ou se o seu parente é um desses quatro caras que falou. Tudo. Né? Juiz, defensor, autoridade policial ou auxiliar de justiça. Não pode ser nenhum desses quatro. E daí o MP é impedido. Ou seja, se o MP participar de qualquer parte que for da defesa ou de ataque de um cara super importante na defesa no ataque, ele não pode, ele é impedido de ser MP durante o processo, ou seu parente também. Segundo, suspeição. Agora, a suspeição do membro do MP, se for amigo, inimigo íntimo do acusado, ele pode ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que tenha sido julgado pelo acusado ou pelo ofendido. No caso de processos, da suspeição do juiz era primeiro grau, e aqui já vai até o terceiro grau, pula bastante, né? Se for aconselhado ou acusado, essa coisa de aconselho também está lá no juiz, né? Se for tutor, o curador, credor ou devedor do acusado, se for herdeiro presuntivo ou donatário do sufrário de bens do acusado também, ou empregador. E
se for presidente, diretor ou administrador da sociedade ligada de qualquer modo dá ao acusado. A aplicação extensiva da disposição agora. A aplicação extensiva, basicamente, eles só falam... Significa que eles vão numerar artículos que vão cair para esses membros do MP também, que não foram mencionados nesses artigos que a gente acabou de ler. Que é o 39, 40 e 41, que basicamente é o prego de suspeição, né? Ou seja, eles falam, ó, a gente não escreveu esses artigos extras de suspensão, mas é só você ir lá, voltar lá nos artículos do juiz, de suspensão do juiz, que é a suspensão de adotado, a suspensão afinidade e a suspensão provocada, a gente segue essas regras também. Bom, depois o acusado. O acusado e seus defensores e curadores. A nomeação obrigatória de defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem julgar ou julgado sem defensor. Ou seja, tem que ter um defensor, senão, como eu pego no colégio. Constituição de defensor. A Constituição do defensor dependerá do instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório ou em qualquer outra fase do processo por termo dos autos. Defensor dativo, daí ele fala os tipos de defensores, né? O primeiro é o dativo, que é o juiz numerará o defensor ou acusado que ou não tiver, ficando a este salvado o diretor o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua confiança. Ou seja, o defensor dativo é o defensor que foi dado. O juiz nomeou um defensor para o cara que não tem defensor. Ele continua sendo defensor até o acusado, depois, se aparecer, escolher um próprio defensor. Depois, a defesa própria do acusado. O nomeação de defensor não obsta ao acusado o direito de a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Ou seja, ele tem que ter habilitação de direito e ser advogado. Na verdade, ele não precisa ser um advogado, mas ele precisa ter a formação de direito. Ou seja, tem que ter habilidade para se defender. Não pode uma pessoa incompetente defender ela, entendeu? Então, mas o juiz manterá a nomeação, salvo recusa expressa do acusado, a qual constará nos autos. Depois, a nomeação preferente do advogado. Esse é o motivo relevante, a obrigatória aceitação de um latrocínio de causa, se a nomeação recair em advogado. Interessante, não? Depois, defesa das praças. As praças serão defendidas pelo advogado de ofício cujo patrocínio é obrigatório, devendo proferir qualquer outro. Ou seja, é terminado do que isso porque não sei o que é praça. Depois, proibição de abandono do processo. O defensor não pode abandonar o processo, senão por motivo imperioso, ou seja, que não tem controle sobre esse motivo. Tipo, o cara ficou doente. A critério do juiz, o juiz vai julgar se o motivo é imperioso de verdade, né? Sanções, no caso de abandono de processo. Ou seja, mais um motivo para o defensor não abandonar o processo. Que é, no caso de abandono sem justificativa ou de não ser honesta, aceita, o juiz, em se tratando de advogado, comunicará o fato à seção de ordem dos advogados do Brasil, a OAB, onde estiver escrito, para que a mesma aplique medidas, o quê? Disciplinares, para julgar cabíveis, ou seja, o cara vai ser disciplinado por abandonar um caso. Entende? Em se tratando de advogado de ofício, o juiz comunicará o fato ao presidente do STM, Superior Tribunal Militar, que aplicará ao infrator uma punição, no caso caber. Depois, o juiz dará curador ao acusado incapaz. Ou seja, se tiver uma pessoa que for considerada incapaz como acusada, ela tem que ter um curador, uma pessoa responsável por ela. Segundo, prerrogativa do posto ou graduação. O acusado que for oficial ou graduado não perderá, embora sujeito à disciplina judiciária, as prerrogativas do posto ou graduação, se preso ou compelido a apresentar-se em juízo por ordem da autoridade judiciária e será acompanhado por militar de hierarquia superior à sua. Muito estranho, né? Já que essa aqui é uma coisa bem específica de um cara militar, vamos ler ela de novo, né? Porque coisas diferentes são as coisas que caem em questões. O acusado que for oficial ou graduado não perderá. Ou seja, tem uma pessoa chamada acusado, e ela é um oficial ou graduado. Ou seja, ou ela está nativa ou ela está graduada, certo? Então ela fala, não perderá. Não perderá o quê? Embora sujeito à disciplina judiciária, ou seja, mesmo que o cara esteja no modo de disciplina judiciária, ou seja, está sendo punido pelo seu processo, ele não perde o quê? As prerrogativas do posto ou graduação. Ou seja, o cara ainda continua com as prerrogativas do posto. Daí, o que você pergunta? Prerrogativas é o quê? Né? Para ser mais literal. Prerrogativas. É uma coisa exata, né? Prerrogativas. O que significa o prerrogativa? Prerrogativa é a vantagem de uma pessoa por pertencer a um determinado grupo.
como prerrogativa do advogado, que corresponde aos direitos específicos para os advogados, que outras pessoas não se beneficiam. O sinônimo de prerrogativa é um privilégio. Ou seja, um oficial tem certos privilégios, um graduado também tem certos privilégios. Ou seja, se o cara, mesmo que o cara esteja sendo processado ou estiver sendo disciplinado, ele não perde suas vantagens que são inerentes a um posto de oficial ou um posto de graduado. Ou seja, o cara não é punido, é muito estranho, né? Se preso ou compelido a apresentar-se em juízo por ordem da autoridade judiciária, será acompanhado por um militar de hierarquia superior à sua. Basicamente, o cara parece protegido o tempo todo, né? Em se tratando de praça que não tiver graduação, será escutado por graduação ou por praça mais antiga. Ou seja, já deu pra gente sacar o que é praça? Praça é a coisa que eu falei que eu não tenho a menor ideia do que é. Praça basicamente é alguma coisa militar. E aí ela é alguém, ou sei lá, alguma coisa superior e militar, que fica aparecendo aqui para proteger a pessoa, né? Se tratando de praça que não tiver graduação, será escutado por graduado ou por praça mais antiga. Muito estranho, né? Bom, não comparecimento do defensor. A falta de comparecimento do defensor ser motivada adiará o ato de processo desde que nele seja indispensável a sua presença, mas, em se repetindo a falta, o juiz lhe dará substituto para efeito do ato, ou, se a ausência perdurar, para prosseguir no processo. Direitos e deveres do advogado. No exercício de sua função, no processo, o advogado terá os direitos que lhe sejam assegurados e os deveres que lhes são impostos pelo Estatuto da Ordem dos Advogados no Brasil, salvo disposição do em contrário, expressamente prevista neste Código. Impedimentos do defensor: não poderá funcionar como defensor o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, do juiz, do membro do MP ou do escrivão, mas se, em idênticas condições, qualquer destes for superveniente no processo, tocar-lhe-á o impedimento é ou não, e não ao defensor, salvo sedativo, caso que será substituído por outro. Depois, título 14, capítulo único da citação, da intimação e da notificação. Forma de citação: a citação far-se-á por oficial de justiça. Quem? O carinha que a gente falou agora há pouco no juizado dos auxiliares. Oficial de justiça que faz citação. Daí ele faz. Depois tem uma lista aqui de como faz as citações. Existem 5 tipos de citação. A citação mediante mandato, que é o normal, né? Quando o acusado estiver servindo ou residindo em sede de juízo em que se promove a ação penal, ou seja, está no mesmo lugar que está tendo o processo. Segundo, a citação por precatório. Quando o acusado estiver servindo ou residindo fora desta sede, mas esteja no Brasil. Ou seja, eles mandam para um outro lugar uma carta. E é simples isso. Carta precatória. Segundo, mediante requisição, nos casos dos artigos 280 e 282. O 280 estão aqui mais para frente, porque esse aqui é o artigo da citação e intimação. Eles são, então começam no artigo 277 e o 280 vai mais para frente. Então já vamos ler isso. Mediante requisição, 280, vamos ver se a gente acha. Aqui, ó. Mediante citação militar e a citação de preso. Esses dois são os casos diferentes, né? Mediante requisição de citação de militar ou de preso. Porque basicamente a gente tem completamente ideia de onde o cara tá. O cara tá lá, não tá lá no lugar militar, ou ele tá lá no presídio. Então é fácil, é só mandar alguém para lá e eles são citados. Situação militar: em situação de atividade ou assemelhado far-se-á, mediante requisição, uma autoridade sob cujo comando é o chefia estiver afim, de que citando se apresente para ouvir a leitura do mandato ou receber a contrafé. Ou seja, quando citam um militar, eles basicamente não vão contra o cara direto. Eles vão lá encontrar o seu autoridade, se a autoridade, o chefe e a chefia imediata dele tem direito de convocá-lo, ela convoca ele, o cara aparece e ele é citado, né? E dá a contrafé. O segundo é o citado preso. Basicamente, um oficial de justiça vai diretamente para a prisão e encontra com o cara pessoalmente e é sempre não tem como reclamar, né? Não tem como impedir, ele já é considerado citado. A citação deve ser acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo, par-se-á nos termos do artigo 279 da requisitando-se por ofício a apresentação do citando ao oficial de justiça no recinto da prisão para o cumprimento do mandato. Basicamente, é obrigado o cara a ir lá no prisão, tá? Oficial. Segundo, quarta agora. Citação por correio. É mediante expedição de carta. E o último é citação por edital. O edital é o carinha que tem vários casos engraçados, né? Fica assim: quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado, quando estiver asilado ou em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro, e quando não for encontrado.
Quando for encontrado, também será citado por edital quando estiver em lugar incerto ou não sabido, e também será citado por edital quando incerta a pessoa que tiver de ser citada. Basicamente, não sabem de onde está, não sabem quem é a pessoa, não conseguiram encontrar ela. Quando ela estiver em outro país asilado, ou quando o acusado se ocultar. Ou seja, o cara está se escondendo, e sabem que ele está se escondendo, né? Esses são os casos que é citado por edital. Você já sabe, se você já estudou o processual normal, você já sacou que tem uma coisa estranha aqui, que é o lugar não tem a carta rogatória. Normalmente, quando o cara está em estrangeiro, eles são citados por carta rogatória. Ou seja, eles mandam uma carta para um juizado exterior, e esse juizado exterior encontra a pessoa e cita ela, entendeu? Mas no caso aqui, ela não foi mencionada. Bom, parágrafo único. Nos casos da letra A, C e D, que é o acusado ocultar-se, o acusado não foi encontrado e o acusado está em um lugar que não sabe onde ele está. O oficial de justiça, depois de procurar o acusado 2 vezes, ou seja, tem um limite de vezes que o acusado pode procurar essa coisa para citar ela, essa coisa é o acusado, em dias diferentes, né? Então, as 2 vezes que o cara é considerado procurar, não pode ser considerado 2 vezes no mesmo dia, certo? Daí ele tem que certificar. Certificar significa que ele tem que avisar que ele fez essa pesquisa. Cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o motivo, basicamente, que não encontrou ele. No caso da letra B, que é o caso de o cara estiver em outro país, o oficial de justiça certificará qual lugar em que o acusado está asilado, se ele souber, claro. Né? Requisitos, depois chega no treco de requisitos do mandado. Se lembra que a gente está lendo de coisas de citação. A única coisa que a gente acabou de ler foi tudo isso, foi dos 1077 as formas de citação que o oficial faz. Segundo parte, agora começa as coisas mais específicas, especificando coisas de cada tipo de citação que falou agora há pouco. Então, se lembra do esquema? A gente lê os títulos dessas coisas antes de ler os artigos. Primeiro a gente vai ler requisitos dos mandatos, assinatura do mandato, requisitos de citação do mandato, recusa ou impossibilidade da parte do citando, citação militar, citação de funcionário, citação de preso, requisitos de precatória, urgência, porque quando o que é urgência, cumprimento de precatória, carta citatória, carta especial de militar, carta citatória considerada cumprida e ausência do citando. E exilado ou foragido no país estrangeiro, e os requisitos do edital, o edital resumido, o prazo de edital, a intimação e notificação pelo escrivão, o residente fora da sede do juízo, a intimação e notificação do advogado ou curador, a intimação da notificação do militar, a dispensa de comparecimento, a agregação oficial do processado, a mudança de residência do acusado civil, a antecedência de citação, a revalia do acusado, eu não sei o que é revalia, e a citação inicial do acusado. E assim termina do artigo 277 ao 293. Ou seja, uns quase 20 artigos, né? Vamos lá. A gente já leu o 277, então vamos lá. Requisitos do mandato. O mandato no qual se extrairá tantas duplicatas quantos forem os acusados para servirem de contrafé conterá. Ou seja, quanto mais acusados tem, mais tem que criar duplicatas. E quanto mais duplicatas tem, mais visitas tem que ir. Ou seja, tem que encontrar com todo mundo. Né? Segundo, o nome da autoridade judiciária para quem o expedir tem que estar dentro do mandato. O nome do acusado, seu posto de graduação, se militar, seu cargo, se é auxiliado ou funcionário de repartição militar, ou, se for desconhecido, seus sinais característicos. Tem que escrever todas essas coisas para identificar a pessoa. Segundo, a transcrição da denúncia com roda das testemunhas. Tem que falar as testemunhas, por algum motivo. E a transcrição da denúncia do mandato. E o lugar, dia e hora em que o acusado deverá comparecer a juízo e a assinatura do escrivão e a rúbrica de autoridade. A autoridade judiciária é o juiz, né? E o escrivão é o cara que escreveu o mandato, entendeu? Basicamente, o oficial recebe o mandato que foi escrito por um escrivão. Quem ordenou a escritura do mandato foi a autoridade judiciária, entendeu? Simples, segue uma ordem. A autoridade judiciária manda para o escrivão, ela assina, ele faz o mandato, ou manda de volta para a autoridade judicial, o judicial assina e passa para o oficial que vai fazer o mandato, né? Bom, assinatura do mandato. Em primeira instância, a assinatura do mandato compete ao editor. E em ação originária do STM,
ao relator do feito. Estranho, né? Depois, requisitos de citação do mandato. Requisitos de citação por mandato. A sua leitura ao citando pelo oficial de justiça e entrega do contrafé. Sabe por que está escrito requisitos? É basicamente aqui. Se nenhuma dessas coisas forem. Se alguma dessas coisas faltar durante a citação, ela não é considerada, a pessoa não é considerada citada. Ou seja, daí isso aqui já é uma falta do oficial, mas basicamente se o oficial não entregar o contrafé, o carinha é considerado um não citado, não é citado, entendeu? Vamos lá. Essa leitura é citando pelo oficial de justiça e entrega da contrafé. O cara tem que ler o mandato, tá? Declaração do recebimento do contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandato. Terceiro, declaração do oficial de justiça na certidão de leitura do mandato. Tem que ter todas essas coisas para ser considerado uma citado. Segundo, recusa a impossibilidade de parte do citando. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandato, se lembra, não está escrito aqui que é necessário, para ser considerado citado, o cara ler o teco? Então, se o cara estiver se recusando a ouvir a leitura, receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, que são as três características de citação, o oficial de justiça vai certificá-lo lá no próprio mandato. Ou seja, mesmo que o cara se recuse, o oficial de justiça tem direito de falar, escrever isso para certificar no mandato. Do mesmo modo, processará se o citado embora recebendo contrafé e tiver a possibilidade de declarar por escrito. Bom, citação a militar. Citação de militar em situação de atividade ou assemelhando-os far-se-á jurisdição da autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se presente para ouvir a leitura do mandato e receber o contrafé. A gente acabou de ler isso. Citação a funcionário. A citação de funcionário que servir de repartição militar deverá, para realizar desta, ser precedida de uma licença do seu diretor ou chefe, a que dirigirá um oficial de justiça a de cumprir o mandato na forma do 279. Que é basicamente a citação, é ao contrário da citação militar que aparece com o chefe ao mesmo tempo. Essa citação, a citação de um funcionário público, é basicamente o oficial só tem que ir lá avisar pro diretor. Ou seja, a gente vai ter que citar uma pessoa que está aqui como servidor, certo? Daí, como funcionário. Depois que ele faz esse aviso, ele vai diretamente para essa pessoa. Ou seja, no militar o cara é chamado para receber, enquanto no outro a gente vai chamar, a gente só avisa. E depois vai até ele diretamente. E a citação de preso, é lá, a gente já viu isso, é na própria citação, é lá no próprio presídio, e não é considerada se o cara não for lá para o presídio. O cara tem que estar lá, se ir para o oficial de justiça, tem que ir lá para o seu recinto de prisão. Segundo, requisitos da precatória. A precatória da citação indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, as respectivas jurisdições e ao fim de que seja feita a citação com todas as especificações, o lugar, dia e hora do comparecimento do acusado, a urgência, se houver urgência, a precatória, que expedirá por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, o que não estará a expedidora mencionará. Essa coisa de urgência é engraçada, né? Volta. Se houver urgência, o que é isso? A precatória, a gente está falando de urgência e precatória, tá? Você lembra que a precatória é a carta que vai para o lugar, ou seja, ela, por algum motivo, que é óbvio, né, é longe, vai demorar um pouco mais para ela ter efeito, né? Se houver urgência precatória que estiver em resumo, os requisitos deste artigo
atuar com processos de gestão de pessoas do curso de tecnologia. O carro não é para passar, é para assinar. E com a qualidade localiza. September 30th, 1998. Peraí, eu me perdi um pouco aqui, porque eu tava checando uma coisinha, então vamos voltar. Urgência, né, de precatório. Se houver urgência, a precatória que conterá um resumo, os requisitos deste artigo poderá ser expedido por via telegráfica, depois de conhecida a firma de juiz, o que a estação expedidora mencionará. O cumprimento de precatória. Precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, depois de lançado, cumpra-se. E de feita a citação por mandato do juiz, deprecado com os requisitos do artigo 279. Verificado que o citando se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, ou a este juiz o deprecado remeterá os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para se fazer a citação. Certificado pelo oficial de justiça a existência de qualquer dos casos referidos no artigo 5, 2277, que são os casos de edital, tipo, o cara não achou, o cara se esconde, No inciso 5 é o treco de edital. Aplicatório será imediatamente devolvido para o fim previsto naquele artigo. Ou seja, mandou uma carta aplicatória porque o cara estava em outro país, mas mesmo estava em outra cidade, outro estado. Só que mesmo assim não conseguiram achar ele, né? Daí volta as coisas. Faz um edital, entendeu? Bom, carta citatória. Estando acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, ou seja, não é o teco de asilo, que falou lá do teco de edital. É uma coisa engraçada, porque no processual civil o teco se chama rogatória e aqui está chamando de carta citatória. Uma coisa engraçada, nomes diferentes. Então vamos lá anotar. Carta citatória. Citatória. Dicitando. Bom, a carta citatória estando acusado no estrangeiro, mas em lugar sabido, a citação vai ser por meio de uma carta citatória, cuja remessa a autoridade judiciária solicitará ao MP, quer dizer, ao Ministério das Relações Exteriores. O que significa remessa? Significa que eles pedem ao Ministério de Relações Exteriores para enviar para eles, entendeu? Para ser entregue ao citando por intermédio de quem? Um representante diplomático, ou consular do Brasil, ou preposto de qualquer deles, com jurisdição no lugar onde aquele estiver. A carta citatória conterá o nome do juiz que a expedir e as indicações a que se referem as alíneas B, C, D, C e D do artigo 283. O 283 é o treco de requisitos de precatório, tá? Caso especial de militar. Se tratando de um militar em situação de atividade, a remessa para o mesmo fim será solicitada ao ministério que servir. Basicamente, se o cara está em um outro lugar do estatuto. Certa citatória considerada cumprida, a citação considerar-se-á cumprida desde que, por qualquer daqueles ministérios, seja comunicada ao juiz a entrega ao citando da carta citatória. Ausência do citando. Se o citando não for encontrado no lugar, ou se ocultar ou opuser obstáculo à citação, publicar-se-á o edital para este fim pelo prazo de 20 dias, de acordo com o 286, após comunicação naquele sentido, à autoridade judiciária. Exilado foragido em país estrangeiro. O exilado foragido em país estrangeiro, salvo ser internado em lugar certo e determinado pelo governo deste país, será citado por edital conforme o parágrafo anterior, e a publicação do edital a que se refere o parágrafo anterior somente será feita após certidão do oficial de justiça afirmativa de estar citando o exilado ou foragido em lugar incerto ou não sabido. Requisitos do edital. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no 278, que são tecos explicatórios, né? Não, os tecos de requisito de mandato, tá? Os requisitos do edital. O edital de citação conterá, além dos requisitos referidos no artigo 288,
Basicamente, o D78 fala de coisas que tem que estar escritas no edital, tá? Tipo um nome, o acusado, testemunhas, tudu. A declaração do prazo que será contado em dia respectivo de publicação da empresa ou em de sua fixação. Ou seja, o prazo de que é considerado já está mais escrito lá no edital. Ou seja, não tem aquela cara tem que saber a lei para saber quanto tem de prazo. O prazo está lá, tá? Além da publicação por 3 vezes em jornal oficial de lugar ou na falta deste, em jornal que tem ali a circulação diária, será o edital afixado em lugar ostensivo. Ostensivo significa que é uso bastante, tá? Ou seja, que é visto facilmente. Na portaria do edifício ou onde funcionará o juízo, a fixação será certificada também pelo oficial. O oficial tem que certificar, falar, isso aqui está certificado, está previsto, está colocado aqui. Justiça que houver feito a publicação provocada com a página de jornal de que consta a respectiva data, está resumido. Sendo por demais longa a denúncia, dispensar-se a uma transcrição de todo o treco, entendeu? Resumindo, fazendo apenas um resumo. Um edital, as indicações para ser posto lá no Diário Oficial, previstas nas linhas B, A, B, D e E do 278, a declaração do prazo de que se refere o preâmbulo deste artigo, da mesma forma, se procederá quando o número do acusado exceder os 5. O prazo do edital será confirmado no artigo 277, que a gente já viu, em 5. Daí ele fala, o prazo do edital de 5 dias nos casos da linha A e B. Daí você tem que voltar lá e ver quais são as linhas A e B. A linha A e B é: o acusado está se ocultando. E segundo, o acusado está em outro país asilado. Se o cara está se ocultando ou se o cara está se asilando em outro país, são contados 5 dias. B, 15 dias. Nos casos da linha C. O que está escrito na linha C? Quando não for encontrado, não é encontrado, o edital conta com prazo 2 semanas, 15 dias. Depois, 20 dias, ganha 5 dias a mais, no caso da linha D. Se lembra, a caso da linha D e E são basicamente, ou a gente não sabe quem é, ou a gente não sabe onde é. O que, ou seja, coisa é muito confusa, né? Olha, o D diz, quando estiver em um lugar incerto ou não sabido. A gente não tem a menor ideia de onde é que está o cara. Basicamente, o C é engraçado, porque a gente tinha alguma ideia de onde o cara estava, mas não foi encontrado. Ou seja, o cara fugiu e não conseguiu encontrar. E o segundo é o D, que é quando o cara estiver incerto ou não sabido. Daí não sabe onde é que o cara está nem desde o começo. Daí ele é considerado 20 dias. E o último, o E, é quando não é uma pessoa, que a gente nem sabe se o cara é certo que a gente está citando. Aí o prazo do E é 20 a 90 dias. Ou seja, esse aqui tem um limite super gigante de tempo, que é basicamente o tempo para a gente encontrar, descobrir quem é esse cara, né? Quem é esse estado de se a gente está citando o cara certo. 20 a 90 dias, no caso da linha E. Parágrafo único da linha A deste artigo estará publicado que o edital só uma vez. Ou seja, basicamente a gente sabe tudo desse cara, né? Só que o cara tava se escapando da gente. Bom, já está terminando, né? Intimação e notificação do escrivão. Para praticar seu conhecimento no curso do processo, poderão, salvo a determinação especial do juiz, ser feita pelo escrivão às partes testemunhas e peritos por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos. Presente fora da sede do juízo, a intimação ou notificação da pessoa que reside fora do sede do juízo poderá ser feita por carta ou telegrama com assinatura da autoridade judiciária. Intimação ou notificação do advogado ou credor. Intimação ou notificação do advogado constituído nos autos com poderes de justiça ou de ofício ao defensor dativo ou ao curador judicial supre a do acusado, salvo se este estiver preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente com conhecimento do responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo no dia e hora designados, salvo motivo de força maior, que comunicará ao juiz. Da intimação ou notificação a militar. A intimação ou notificação de militar em situação de atividade ou assemelhado ou de funcionário lotado em repartição militar será feita por intermédio de autoridade e apresentado de subitani. Atendida a sua hierarquia sob a guarda de outro oficial e a praça sob escolta de acordo com as regularidades militares. Ou seja, militar, né? Vamos lá. Instrução, comunicação, militar. Ativação ou notificação de um militar em situação de atividade, ou seja, ficar trabalhando, ou uma assimilada a uma atividade, ou de um funcionário lotado em uma repartição que esteja militar,
será feita por intermédio de quê? Uma autoridade que estiver subordinada. Uma autoridade que estiver subordinada. Ou seja, o chefe dele é no que notificar o cara, tá? Estando o cara preso, o oficial deverá ser apresentado, atendido à sua hierarquia, sob a guarda de outro oficial, da praça sob sua escolta, de acordo com os regulamentos militares. Estranho, né? Bom, dispensa do comparecimento. O juiz poderá dispensar a presença ao acusado, desde que, sem dependência dela, possa realizar seu ato processual. Depois da agregação do oficial processado, estando solto, o oficial sob processo será agregado em unidade de força ou órgão cuja distância da sede do juízo lhe permita comparecimento imediato aos atos processuais. A sua transferência, em cada caso, deverá ser comunicada à autoridade judiciária processante, mudança de residência do acusado civil. O acusado civil solto não poderá mudar de existência ou dela ausentar-se por mais de 8 dias, sem comunicar à autoridade judiciária processante o lugar onde poderá ser encontrado. Antecedência da citação. Citações, intimações ou notificações serão sempre feitas de dia e com a antecedência de 24 horas, pelo menos, do ato a que se referirem. E para terminar, revalia e citação inicial. A revalia do acusado é o processo, seguirá a revalia do acusado que, citado, intimado ou notificado, foi citado, intimado ou notificado, citado, intimado ou notificado, para qualquer ato do processo deixar de comparecer sem motivo justificado. Daí, ou seja, ele não tem motivo para não aparecer, ele é considerado revalia. Revelia. E o citação inicial. A citação inicial feita no início do processo é pessoal. Pessoal. Passando para os demais termos, a intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será da mesma forma intimado ou notificado. Ou seja, basicamente, a única citação que é considerada necessária ser pessoal é a primeira. Depois da primeira, não precisa mais ser notificado pessoalmente a pessoa. Basicamente, o cara pode a citação continuar sem o cara ter a menor ideia do que o processo continuar, sem os caras ter a menor ideia do que está acontecendo e os caras só informando o advogado da pessoa, entendeu? Obrigado. E assim eu termino essa primeira parte do direito processual penal. Tem mais 3 partes, né? Porque tem mais 10 páginas, né? Obrigado. Tchau.